É claro, aqui está a história de Jezabel, com o foco em seu lado obscuro e espiritual, a ideia deste estudo bíblico. O lado obscuro de Jezabel, a rainha de Israel, inclui a sua idolatria, instigando o seu marido, o rei Acabe, a adorar o deus pagão Baal, o que é descrito como um culto ímpio que levou à perseguição dos profetas de Israel e a graves problemas sociais e religiosos no reino. Além disso, Jezabel era conhecida por sua crueldade, sendo descrita como uma mulher violenta e com sede de poder que não hesitava em cometer atos de assassinato e manipulação para conseguir o que queria, como a injusta morte do profeta Nabote para apropriar-se da sua vinha. Talvez algumas pessoas, já te falou, que existe o nome que atrai maldição. Bom pesquisando e analisando e meditando sobre isso. Quero eu trazer alguns nomes na Bíblia sobre as mulheres que sofreram muitas decepções. Não existem nomes de mulheres na Bíblia associadas diretamente a atrair maldição, mas a Bíblia apresenta personagens femininas que tiveram comportamentos negativos e cujas ações resultaram em consequências severas. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor, o Eterno Pai, mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Azerá. E assim fez mais coisas para deixar o Senhor, o Eterno, irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Como manipuladoras e que causaram grande destruição. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Por acaso, não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas do Eterno Pai, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor, o Eterno, e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Azerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor, o Eterno Pai, veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então, a sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas.
Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu. Agora vá e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aías. Pois você levou o povo de Israel a pecar, e isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo: E quanto a Jezabel, o Senhor, o Eterno Pai, diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas, que não agradam ao Senhor, como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua esposa, Jezabel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Profeta do Altíssimo, Pai, o Eterno. Na Bíblia, sagrada nessas escrituras, entenda bem o que diz. O nome Jezabel tem como significado Baal exalta, ou Baal é marido de. Jezabel, ou impuro, refletindo a sua identidade como uma rainha fenícia, filha do rei de Tiro, que foi casada com Acabe, o rei de Israel. Ela é lembrada na Bíblia como uma figura sinônimo de maldade e corrupção, por promover o culto ao deus Baal, por perseguir os profetas do Altíssimo, Pai o Eterno. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Samael. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Samael, o Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. O nosso Senhor, o Eterno Pai de Israel, e manipular para obter uma vinha, o que levou à morte de várias pessoas. O significado do nome Jezabel: Baal exalta, ou Baal é marido de Jezabel. Este significado está diretamente relacionado à sua origem fenícia e à sua devoção ao deus Baal, que era o deus da tempestade e adorado em outras nações. Impuro. O termo também pode ter um sentido de impuro, caracterizando a conduta de Jezabel e seu impacto no reino de Israel. É claro, aqui está a história de Jezabel, com foco em seu lado obscuro e espiritual. Jezabel, a mulher que desafiou o Eterno Pai que está no céu. Mas tenho contra ti o tolerares Jezabel. Apocalipse 2, ao verso 20. Quem foi Jezabel? Jezabel era uma princesa fenícia, filha do rei Etbaal, e se casou com Acabe, rei de Israel. Com esse casamento, ela trouxe para Israel o culto aos deuses Baal e Azerá, desafiando diretamente a fé do Eterno Pai de Israel. Ela aparece em 1 Reis 16 a 2 Reis 9, sendo uma das figuras mais sombrias do Antigo Testamento. Lado obscuro de Jezabel, idolatria descarada. Jezabel impôs a adoração a Baal, construindo templos e altares. Mandou perseguir e matar os profetas do Eterno Pai, o Senhor. Trouxe prostituição e rituais pagãos para o centro da vida religiosa. Controle e manipulação. Jezabel era dominadora e fria.
Quando seu marido Acabe ficou triste por não conseguir a vinha de Nabote, Jezabel tramou um falso julgamento, acusou Nabote de blasfêmia e o mandou matar, apenas para satisfazer o capricho do rei. Veja o poder que a mulher tem em suas mãos, o controle da manipulação. Ela tem aquilo que ela quer conseguir, através do controle da manipulação da mente. Ela manipulava o trono com aparência de poder feminino, mas movida por corrupção. Quem foi Jezabel na Bíblia? Rainha fenícia. Jezabel era filha do rei de Tiro e se tornou rainha de Israel ao casar-se com o rei Acabe, adversária de Elias. Ela é famosa por perseguir os profetas do eterno Pai de Israel, o nosso Senhor, especialmente o profeta Elias, que fugiu após saber dos seus planos. Conflito com Nabote. Jezabel manipulou homens para que acusassem Nabote de blasfêmia, garantindo que seu marido pudesse tomar a vinha de Nabote. Fim trágico. A narrativa bíblica termina com a morte de Jezabel, jogada de uma janela e devorada por cães, como parte da limpeza do reino de Acabe pelos oficiais do futuro rei Jeú. O simbolismo de Jezabel. Jezabel jurou matar Elias depois que ele derrotou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Oposição direta ao profeta Elias, Elias fugiu temendo por sua vida, mostrando o poder de intimidação espiritual que ela carregava. O espírito de Jezabel, Apocalipse 2 e o verso 20. Séculos depois, em Apocalipse, Yahushua menciona a mulher Jezabel como um símbolo espiritual. Representa ensino falso, sedução espiritual, imoralidade e manipulação dentro da igreja. É o espírito que corrompe líderes, mistura o santo com o profano e se opõe à verdade do eterno Pai. A queda de Jezabel. O Eterno declarou juízo sobre ela por meio do profeta Elias. Anos depois, Jeú mandou que a jogassem da janela do palácio. Seu corpo foi devorado por cães, cumprindo a profecia. Lições espirituais. Jezabel representa mais do que uma mulher má. Ela simboliza um sistema de rebelião espiritual, onde há manipulação, controle, orgulho e sensualidade distorcida, há a atuação desse espírito. O Eterno ainda levanta Elias no dia de hoje, pessoas cheias de coragem, verdade e temor. Se quiser, posso montar um símbolo de maldade e corrupção. O nome Jezabel tornou-se um sinônimo de mulher má, descontrolada e idólatra. Crítica ao poder feminino. A história de Jezabel também pode ser vista como uma crítica ao poder feminino, um tema raro na Bíblia, e a aversão a mulheres poderosas. Os versículos bíblicos que mencionam Jezabel encontram-se principalmente nos livros de 1 Reis e 2 Reis, destacando o seu casamento com Acabe, a sua perseguição aos profetas do nosso Senhor, o Eterno Pai, a sua participação no engano que levou à morte de Nabote, a sua própria punição e morte violenta pelas mãos de Jeú, e uma referência simbólica a um espírito de Jezabel no livro do Apocalipse. Nos livros de Reis, história de Jezabel, 1 Reis 16, versículo 30 e o verso 31, descreve o casamento de Jezabel com Acabe, rei de Israel, e a sua introdução da idolatria de Baal. 2 Reis 18 detalha o desafio de Elias contra os profetas de Baal, impulsionado pela perseguição de Jezabel, que é mencionado novamente. 1 Reis 19 relata a ameaça de Jezabel a Elias e a sua fuga do país. 1 Reis 21 mostra a influência de Jezabel na morte de Nabote para que Acabe pudesse apoderar-se da sua vinha. 2 Reis 9, versículo 30 e o verso 37. Narra a cena em que Jeú pinta os olhos e adorna a sua cabeça antes de ser arremessada pela janela e pisada pelos cavalos. No livro do Apocalipse, o espírito de Jezabel, Apocalipse 2 e o verso 20, menciona uma igreja que tolera a mulher Jezabel, que se diz profetiza e seduz os servos a fornicarem e comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jezabel não será sepultada. O seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel.
Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Você veio como amigo? Jeú respondeu, como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou, Olá, Zinri, assassino do seu senhor! E Jeú lhes disse, joguem essa mulher daí. Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro e entrou no palácio. E depois que comeu e bebeu, disse, peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram, contaram a Jeú, e este disse, foi isto o que o Senhor, o Eterno Pai, disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer, esta era Jezabel. Qual sua convicção em seu Pai Celestial? O Eterno Pai não mente em sua palavra, por isso podemos esperar nele. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois o Senhor nosso Pai derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que ele nos deu. Yahushua, o Eterno Pai, não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Portanto, na história de Jezabel, o que aprendemos é que quando independente da pessoa que se levanta contra o Eterno Pai, a punição através da natureza, quando a palavra do nosso Senhor e Salvador, o Eterno Pai, vem, é muito mais dolorida. Por isso que eu digo a cada um de vocês que ouviu essa história, não vamos fazer assim como fez Jezabel se levantar contra o nosso Pai, o Eterno. Então eu deixo aqui para cada um a paz do nosso Senhor e Salvador, Yahushua. Agora, amém.